Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Versículo 4: guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a quem? Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, entramos em oração na Tua presença, para Te pedir mais uma vez, Senhor, que o Senhor venha nos capacitar para entender a Tua palavra, meu Pai. Bendito é o Espírito Santo, nessa noite iremos falar exclusivamente de Ti. Eu Te peço, Espírito Santo, capacita-me a trazer, Senhor, esse conteúdo a respeito da Tua preciosa pessoa, que nós possamos sair daqui edificados, mas entendidos da Tua palavra, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Rapaz, ninguém quer o papel, não. Não, Jesus, vou guardar então. Meus irmãos, eu não sei se os irmãos perceberam, mas no versículo que nós lemos, no 3, diz que Ananias mentiu a quem? Ao Espírito Santo. Mas no 4, Pedro já disse que Ananias mentiu a quem? A Deus. Mas peraí. No 3 ele diz que Ananias mentiu para o Espírito Santo. E no 4 ele já disse que Ananias mentiu a Deus. A gente sabe que a Bíblia não tem contradição. É a inerrante, é a infalível palavra de Deus. Se a Bíblia ela é inerrante, nós cremos assim, então a única forma de nós entendermos o que aconteceu entre o versículo 3 e o 4, porque no 3 ele mente ao Espírito Santo e no 4 ele está mentindo a Deus. Então a única forma de nós entendermos isso é que o Espírito Santo é Deus. Então, se eu perguntar para os irmãos nesta noite, quem é o Espírito Santo para você? É Deus. Se eu perguntar quem é Jesus para você? É Deus. Se eu perguntar quem é o Pai para você? É Deus. E agora? A gente crê em um só Deus, mas o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Como é que fica? A teologia chama isso de mistério da Trindade. Já disse um sábio teólogo que se nós não crermos na doutrina da Trindade, nós podemos perder a salvação. Mas se nós tentarmos entendê-la, é muito provável que a gente também perca, mas não é mais a salvação, é a cabeça. Porque nós somos limitados, temos um conhecimento, um entendimento limitado. E Deus, ele é onisciente, é uma fonte inesgotável de sabedoria. Mas algo que a Bíblia revela é que o nosso Deus, ele é 3 em 1. Ele é 3 em pessoa, mas ele é 1 em essência. Pai é a primeira pessoa, Filho é a segunda pessoa, Espírito Santo é a terceira pessoa. Mas não são 3 deuses, são 3 pessoas que coexistem ao mesmo tempo em um só Deus. Jesus disse que nós devemos batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. São 3 pessoas diferentes. Quando Jesus foi se batizar em João 4, Mateus 4, perdão, Jesus, que era o Filho, desceu as águas. O Pai, que estava no céu, bradou: este é meu Filho amado, em quem a minha alma se agrada, se apraz. E o Espírito Santo veio em forma corpórea como uma pomba. Eram 3 pessoas distintas,
E essas três pessoas distintas são um único Deus. É algo que dá um nó na cabeça da gente se a gente tentar entender de forma precisa. A gente vai entender isso quando a gente chegar no céu. Mas eu gosto de um exemplo que eu vi que nos faz entender um pouco a respeito dessa natureza. Quando a gente se casa com uma pessoa, a gente tem o ato com ela, criança na sala, então a gente tem um ato, e a partir daquele momento a gente se torna com ela uma só carne. Uma só carne. Mas são quantas pessoas? É o marido e a mulher. Mas biblicamente falando, o marido e a mulher, que são duas pessoas, se tornam uma carne. É mais ou menos isso que é a Trindade. Mas ainda assim não chega a explicar completamente, mas nos faz ter um entendimento a respeito do que é. Então o Espírito Santo, ele é Deus, e precisamente ele é a terceira pessoa da Trindade. Se nós fôssemos estudar de forma sistemática, de forma organizada, era necessário que nós estudássemos primeiro o Pai, depois o Filho e depois o Espírito Santo. Porque no Antigo Testamento nós sabemos que quem atua de forma predominante é o Pai. Quando Jesus veio aqui na terra, quem agiu de forma predominante foi Ele, Jesus. Mas hoje nós vivemos a era da dispensação da graça, e quem atua hoje de forma predominante é o Espírito Santo. Ele usa a igreja é a agência do reino de Deus, que faz o homem entender os mistérios de Deus, que possa se achegar mais a Deus, e a gente só tem eficácia nesse trabalho, porque o Espírito Santo está conosco. Se não existisse o Espírito Santo, a gente não teria a palavra. Se não existisse o Espírito Santo, o mundo não teria sido criado. Porque assim, juntamente com o Pai e o Filho, Ele também ajudou na criação. Se não existisse o Espírito Santo, nós não teríamos sido formados. A Trindade ela trabalha de forma tão harmoniosa. Ninguém briga, mas eu fiz mais do que você. Não, peraí, agora é a minha vez. O Pai não vai brigar com o Filho não vai brigar com o Pai. Tanto é que o Pai permaneceu na glória e o Filho se esvaziou de si mesmo e desceu aqui. Porque no plano da salvação, meu Deus, eu estou querendo entrar no tema, mas eu não gosto de deixar lacuna. Coisa que dá margem para dúvida para alguém sair daqui pensando que foi ensinado algo errado. Aí às vezes está no tempo e a gente não termina o que era para ensinar. Porque no plano da salvação, o Pai arquitetou o plano, o Filho veio para cumprir o plano, e o Espírito Santo está executando esse plano em nós. Então ela trabalha de forma organizada. Por isso que o Filho não tem problema em se humilhar e orar ao Pai, porque ele tem uma natureza divina, mas também tinha uma natureza humana, e como homem, Jesus também precisava orar. O Espírito Santo só veio depois que Jesus subiu. Ninguém briga pelo espaço do outro, ninguém vai competir com o outro, trabalha de forma harmoniosa, mas às vezes na igreja, a gente quer brigar por um lugar, quer discordar por uma ideia, se intriga porque alguém não gostou do meu ponto de vista. É o corpo, está lutando, mas a Trindade não, ela é perfeita, está em harmonia, não se discute um com o outro. Nós devemos tentar. A gente não consegue aqui, lá a gente vai conseguir, mas a gente vai tentar, com a ajuda do Espírito Santo, alcançar esse padrão de harmonia. Eles são um. E Jesus disse em João 17 que nós também devemos ser um, em propósito, em comunhão, devemos ser uma unidade, devemos ter os mesmos valores. Vai ter diferença em algum momento, mas até na diferença a gente vai ter que concordar e discordar, como foi o caso de Paulo e Barnabé, que não concordaram em levar João Marcos, mas concordaram em discordar, fizeram as pazes, cada um foi para o seu caminho. A igreja deve ser assim, agir em harmonia, agir em união. Vai ter problema? Vai, porque aqui todo mundo ainda tem um pedacinho de carne. Enquanto tiver esse pedacinho de carne, você ainda vai ter um pouco de
tentação. Mas está chegando o dia em que nós seremos livres desse corpo do pecado e teremos também um corpo glorificado, como é o corpo de Jesus. Aí sim, lá no céu, a igreja perfeita não vai ter problema nenhum. Então, não vá se assustar porque você vai ver algum problema aqui. Não se assuste não, é só esperar. Ele não disse que é necessário que tenha escândalos, mas vai daquele porque enviar o escândalo. E por acaso a gente se escandaliza com as coisas que acontecem no mundo? Não, o mundo que se escandaliza quando algo sai fora do padrão dentro da igreja. Então Jesus já sabia disso e já nos advertiu, para que hoje nós sabemos que o irmão diz assim: eu saio da igreja porque a igreja tem muito problema. Não, querido, Jesus já disse que ela ia ter problema. Já disse. Ele já nos deixou vacinado, mas você não esperou para tomar a vacina, né? Vamos entrar no conteúdo agora, meu Deus, me ajude. Então, irmãos, o tema da nossa escola, se for um tema teológico, eu chamo de doutrina do Espírito Santo, porque é mais fácil de entender. Mas quando se vai estudar teologia, o nome dessa disciplina é pneumatologia. Por que pneumatologia? É formado por duas palavras. Pneuma está relacionado com o vento, e nesse caso específico também espírito. E a outra palavra é logia. Essa a gente já conhece: biologia, filosofia, sociologia. Logia significa estudo, doutrina. Se pneuma significa espírito e logia significa estudo, logo é o estudo do Espírito Santo. Você já viu um carro com suspensão a ar? Aquela suspensão é chamada de suspensão pneumática, pneuma, porque ela é a vento. O princípio aqui é o mesmo, porque o Espírito Santo normalmente ele é demonstrado na Bíblia Sagrada como também o vento. Lembra do que aconteceu em Atos 2? Veio do céu um som como de um vento. Então o Espírito Santo também é manifestado como uma forma de vento. Pneuma tem o significado de vento, de soprar, de fôlego, espírito humano, e também tem o significado de Espírito de Deus. Para que nós possamos entender melhor, o vento, ele é invisível, ele é imaterial, mas a gente sabe que o vento ele tem muito poder. A gente não vê o vento, a gente não consegue apalpar o vento, mas a gente sabe que ele é poderoso. E a gente sabe que a gente pode, você está sentindo ele aí agora. Você não está vendo ele, você não consegue pegar nele, mas você sente ele, né? Jesus, muito sábio, disse que aquele que nasce do Espírito é como o vento. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai. É o mistério de Deus na vida de quem nasceu de novo. Ele é guiado pelo Espírito. Ele não vê o Espírito aqui no meio, mas quando o Espírito Santo vem, ele sente a presença dele. Assim é o nosso bendito Espírito. A gente não vê, a gente não sente ele, a gente não pega nele, mas a gente sente quando ele se manifesta no nosso meio. Dá aquele arrepio, dá aquela vontade de pular, vontade de falar língua estranha. Ele começa a revelar os mistérios, coloca a palavra na nossa boca. Aquele que estava triste começa a se alegrar. A gente sente. Meu a gente Deus! vai entrar mais aprofundado nisso nas outras aulas, mas hoje eu quero me ater só à definição da doutrina, para que fique organizado, né? Eu já falei isso aqui várias vezes, mas eu quero perguntar. É uma escola. Eu pergunto, se não tiver dúvida, eu pergunto de volta. O Antigo Testamento, ele foi escrito em qual idioma? Rapaz, já foi um chocolate aqui, eu ia dar pé. Foi escrito em hebraico. E o Novo Testamento? Foi escrito no grego. O Antigo Testamento foi escrito no hebraico, e o Novo Testamento ele foi escrito no grego. No hebraico, a palavra que foi usada para se referir ao Espírito de Deus
ela é ruach. Aleluia. Ruach. A palavra grega que foi escrita para se referir ao Espírito de Deus foi pneuma, a que já foi falada aqui nesta noite. No Antigo Testamento, no hebraico, ruach. No Novo Testamento, no grego, pneuma. Duas palavras diferentes porque são dois idiomas diferentes, mas significam a mesma coisa. Falam do Espírito Santo. Só que nós temos que entender que a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento é de uma forma. Hoje a manifestação do Espírito no Novo Testamento é de outra forma. E é isso que nós vamos nos aprofundar nesta noite. Como o Espírito se manifestava no Antigo Testamento e como ele se manifesta hoje no Antigo Testamento. A gente nem vai se aprofundar tanto em como ele se manifesta hoje, porque vai ser praticamente o tema de todo o restante das outras aulas. Então a gente vai se aprofundar mais em como ele se manifestava no Antigo Testamento. E mesmo com uma forma limitada, tinha homens muito piedosos lá. Hoje a gente tem uma porção muito maior de Deus. Então, a quem muito é dado, muito mais é cobrado. No Antigo Testamento nós iremos ver que o Espírito Santo era dado de forma esporádica, para fins de propósitos específicos. Hoje não, é derramado sobre toda carne. Então a gente vai se aprofundar nisso. Então, eu quero só frisar aqui algo que eu falei com textos bíblicos. A palavra hebraica que se refere ao Espírito Santo, que é ruach, para que vocês tenham uma noção, ela aparece no Antigo Testamento 378 vezes. Mas nem sempre ela vai estar sendo traduzida como Espírito de Deus, porque ela também possui outros significados, como eu já falei aqui: vento, soprar, Espírito do homem, Espírito de Deus. São alguns dos significados. Vamos ver aí, por exemplo, o primeiro significado dessa palavra é sopro. Essa palavra ruach, que também é usada para o Espírito de Deus, ela também pode ser traduzida como sopro. Mas, irmão, como é que eu vou saber qual é o significado da palavra, já que ela possui vários significados? Pelo contexto do texto. Por isso que a gente bate muito na tecla. A irmã já viu. Por isso que a gente bate muito na tecla que você não pode ler um versículo fora do contexto. Porque texto fora do contexto gera pretexto para pecar. Não é para outra coisa não. É para pecar. Aquele irmão que pendura na estante dele que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas a criatura só vai para a igreja no domingo. A gente diz que o Senhor é pastor dele. E ele quer que nada falte. É pretexto para pecar. Ele quer ser escondido debaixo das asas, né? Salmo 91, como é o salmo mesmo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele quer ter a sombra do Onipotente protegendo ele, guardando, para ele não pegar o sol do diabo. Não diga esse sol aqui não, acho que os irmãos entenderam a metáfora. As setas, as ciladas, os laços. É como a galinha que protege os filhos debaixo das asas. Se o gavião vier e o pinto estiver do lado de fora, ele... né? Mas se estiver debaixo das asas, não pega. Assim é o servo de Deus que está guardado debaixo das asas de Deus. É uma comparativa para que nós possamos entender a proteção que Deus nos dá. Mas ele está pendurado e bota lá fora. Mas a gente tem o Salmo 91 pendurado na traseira do caminhão, pegando poeira em cima da estante, às vezes aberta, mas na maioria dos casos hoje fica até fechada. É pretexto. Pecado. Você tem que ler o contexto todo, para que você não venha ter entendimento errado a respeito do texto. Quer ver um texto muito conhecido que a gente cita, que é fora do contexto, mas não deixe de ser uma verdade, mas está fora do contexto. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio. Aí a gente que é pregador gosta desse texto. Ah, Deus está aqui no nosso meio, a gente está reunindo o nome dele, ele vai operar. Não deixe de
está reunido o nome dele? Ele está no nosso meio. É verdade? Mas para que nós possamos entender melhor o que isso quer dizer, a gente tem que ler todo o contexto em que aquele versículo está inserido. E qual é o contexto que esse texto está inserido? É a respeito de disciplina na igreja. Veja como uma coisa não tem nada a ver com a outra. É bem verdade que ele está no nosso meio, porque estamos reunidos em seu nome. Mas o texto em si, no seu contexto, está falando de disciplina na igreja. É um irmão que pinta e borda, ele não quer ser corrigido. Aí você vai lá, não. Você leva mais dois, não quero saber não. Você apresenta o caso para a igreja, não quero saber não. Aí Jesus diz: tudo que ligar na terra será ligado no céu. Está falando do membro. Se você ligar esse membro no corpo, ele vai estar ligado no corpo, vai fazer parte da comunhão da igreja. Se você desligar esse membro do corpo, ele está fora da comunhão da igreja, perdeu a proteção de Deus. Vê como é importante ler o contexto em que o versículo está inserido. Então é por isso que a gente só pode entender um significado de algo se a gente ler o contexto por trás daquilo. Então, o primeiro significado que essa palavra tem é sopro. A gente pode ver isso em Ezequiel 37, verso 9. Um texto muito conhecido de nós, aqui na igreja. Ezequiel 37, 9 está escrito: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Esse sopro aqui é ruach, a mesma palavra que é usada para se referir ao Espírito Santo. Então a gente entende que é um sopro de boca pelo contexto. Outro significado da palavra é o Espírito do homem, um elemento que nos dá vida. É o versículo 10, Ezequiel 37, versículo 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles. Porque qual era o contexto de Ezequiel 37? Era um vale de ossos secos. Tudo morto, espatifado, esfarelado. Mas Deus deu a ordem, o profeta profetizou, os ossos se juntaram, começou a crescer carne, depois cresceu nervo, depois cresceu pele. Estava um corpo perfeito, mas eles estavam mortos, porque não tinham um espírito de vida dentro deles. Então, quando ele diz profetiza o Espírito, esse Espírito aqui está com letra minúscula, é o Espírito do homem. Então, quando diz profetiza o Espírito, esse Espírito aqui é a mesma palavra, ruach, a mesma palavra usada para se referir ao Espírito de Deus. E assim a gente vê que tem muitas pessoas dentro da igreja. Tem o corpo, tem o membro, tem a pele, tem a roupa, tem um jeito, mas por dentro está morto. E Deus ele quer soprar o Espírito dentro de você, para que você venha e torne a ter vida. Quando o revolução de Deus vem, não é para espalhar não, pelo contrário, é para juntar, porque os ossos estavam separados. Mas quando o vento do Espírito soprou, veja, soprou para unir. E é por isso que é tão importante nós entendermos a respeito do Espírito Santo, porque é Ele que trabalha na igreja para que a igreja se una. Tem gente que vem para a igreja e fala de Jesus, 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 de Deus Pai, 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 e esquece o Espírito, que é quem está aqui conosco hoje. O Pai está no céu, o Filho foi para o céu. Quem está conosco é o Espírito Santo. É bem verdade que Deus, na sua onipresença, como Pai e Filho, também está conosco. Mas aqui, agindo conosco mesmo, é o Espírito Santo. E nós precisamos entender sobre Ele, para que nós possamos nos relacionar melhor com Ele. Vocês são um casal, né? Não é assim? Quando você quis conquistar ela, você procurou aprender sobre ela, né? O que ela gosta, como você poderia se achegar dela. Vou procurar o que ela gosta, vou procurar agradar ela. E para agradar ela, eu tinha que saber o que ela gostava. Com a minha esposa eu fiz assim, não sei vocês. Até hoje, depois de casado, tem que
continuar conhecendo sobre ela. Para quê? Para que eu possa me relacionar melhor com ela. Tem marido que está casado há 30 anos com a esposa, mas não sabe a cor preferida dela, não sabe qual é o prato preferido dela. E o contrário também, viu? O contrário também. Pastor, qual é a cor preferida da pastora? Não. Quer que eu falo? Não. Uma forma de nós demonstrarmos o amor é procurando conhecer a respeito da outra pessoa. Porque o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E nós devemos buscar Ele com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Entender sobre Deus é uma das maneiras de nós demonstrarmos que amamos a Ele. Quem não ama a Deus, ele não tem prazer de vir para uma escola bíblica como essa. Ele não tem prazer em vir para um culto de doutrina aprender. Ele não quer se relacionar com Deus. Mas ele saliva, baba pelas bênçãos desse Deus. Não é verdade? Eu estou na porta, estou na prova, Senhor, me ajuda. Mas depois que sai do buraco, depois que Deus estende a mão e levanta, ele não tem prazer em se relacionar com Deus. Por quê? Porque eu não entendo como é que começa. É para isso que a gente vem para a igreja aprender, irmão. Vem aprender a se relacionar melhor com o nosso Deus. Não é assim? Irmão Mariano. Aí. Não está cumprindo. Eu já li Ezequiel 37:10, né? Então, o terceiro significado, que essa palavra ruach, que é direcionada ao Espírito de Deus, outro significado que ela tem, é o terceiro, é vento. Vento. Jó 8, versículo 2. Até quando falarás tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? A palavra aqui usada é ruach. Por isso que é tão comum a Bíblia relacionar a manifestação do Espírito com o vento. É o significado da palavra em si. E um quarto significado que essa palavra possui, eu já falei aqui várias vezes, que é o Espírito de Deus. Primeiro significado, só recapitulando, é sopro. Ezequiel 37:9. Segundo significado é o Espírito do homem. Ezequiel 37:10. Terceiro significado é vento. Jó 8:2. E o quarto significado é o próprio Espírito de Deus, que a título de curiosidade, a primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia é justamente para se referir ao Espírito de Deus. Onde é que está isso? Gênesis capítulo 1, versículo 2. Alguém sabe o que está escrito? Jó 8:2. Gênesis 1:2 está escrito: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui é ruach também. Então, Deus lhe deu a ordem para que o mundo fosse criado. Como foi que essa ordem se deu? Pela palavra. E quem é a palavra? Quem é o verbo? É Jesus. E depois que tudo foi feito, quem é que estava pairando para ver se estava tudo bem? O Espírito de Deus. As três pessoas da Trindade trabalhando em forma harmoniosa na criação. Nós vemos aqui. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer com união. Casamento e desunião, mais uma vez, tem que procurar convergir no mesmo ponto. Até porque, e é por isso que a Bíblia recomenda que a gente procure se casar. O caso do irmão Marilano, que é novo, o irmão de Sama. A Bíblia recomenda se casar com quem? Com quem está lá fora? Porque o camarada que está lá fora, ele vai ter a cabeça do mundo lá fora. Uma hora ele não vai querer nem que ela venha mais para a igreja. Uma hora ele não vai querer se relacionar com ela da forma que quer. Aí vai ficar aquela coisa, aí vai dizer: não, Deus, mas por quê? Pode ter no meio não, é você que escolheu.
Então, no caso da lição aqui do irmão Mariolano, a Bíblia recomenda procurar quem é da casa, quem é do corpo. Os dois servem a Cristo, têm a mesma fé, quer chegar no mesmo céu, não vai dar certinho. Olha aí. Amém? Até que os irmãos entenderam? Glória a Jesus. Então agora vamos para a doutrina do Espírito Santo em si, com relação ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento. Para que se tenha uma ideia, quando se vai estudar sobre o Espírito Santo, os próprios doutrinadores desse ensino do Espírito Santo, eles dividiram essa doutrina em a doutrina do Espírito Santo no Antigo Testamento, é uma disciplina, e a outra é a doutrina do Espírito Santo no Novo Testamento. Por quê? Eu já falei aqui. Por quê? Porque que é dividido o ensino do Espírito Santo no Antigo Testamento e depois a gente estuda sobre o Espírito Santo no Novo Testamento.